participante, teremos agora a apresentação do Plano REB. Lembrando a você que, caso queira conhecer os resultados dos outros planos ou do consolidado, visite a nossa playlist. Um resumo dos números que teremos, nós começamos então com a rentabilidade da cota do REB. Essa cota do REB CD rendeu 0,96%. Se buscarmos a média de mercado dos planos abertos, nós tivemos nesses planos uma rentabilidade de 0,86%. Já os recursos garantidores do REB, no primeiro trimestre de 2022, eles somavam 3,24 bilhões. E no primeiro trimestre de 2023, fechamos e apresentamos agora, representa 3,47 bilhões. É um crescimento significativo para um plano relativamente pequeno. Os benefícios pagos em média mensal giram em torno de 3.356,61. E o REB tem um total de 7.330 participantes, sendo 6.128 ativos, 857 aposentados e 345 pensionistas. A evolução dos recursos garantidores do REB, quando a gente traz de 2019 para o primeiro trimestre de 2023, ele apresenta um crescimento significativo, 36%. Saímos de um total de 2,55 bilhões para 3,47 bilhões, o que representa para os seus participantes um resultado de crescimento extremamente significativo. Aqui é importante também a gente trabalhar e entender o resultado da rentabilidade acumulada e analisar os principais índices que compõem a economia neste primeiro trimestre. Nós tivemos, então, um resultado do REB CD de 0,96% e do REB BD de 3,62%. Aqui eu volto a informar a vocês, em um momento anterior a gente já explicou, mas é importante lembrar que há uma segregação do REB. Aquele plano que tem os participantes que estão na ativa, ele ficou e foi transformado no REB BD, no REB CD. E esse plano, ele é o plano daqueles colegas, dos participantes que ainda estão na fase de acumulação de recursos. Isso permite que você tenha uma maior mobilidade na gestão de ativos do plano. Portanto, ele tem uma carteira mais diversificada e ele carrega, então, papéis de renda variável. Já o REB BD, que é o REB dos colegas participantes que estão aposentados, portanto, já são assistidos, esse, então, a gente tem uma separação, uma segregação da carteira e nesse grupo, basicamente, a gente tem hoje títulos públicos federais, o que faz com que o aposentado, o assistido nesse plano, tenha a tranquilidade de que esses papéis oferecerão rentabilidade superior à meta editorial, portanto, não correria, então, o risco de ter um equacionamento. Esse resultado, então, prova que nós estamos com a segregação de forma adequada. A rentabilidade de 3,62 para uma meta atuarial de 3,01 no período. Tivemos, então, uma rentabilidade que supera o próprio CDI, que no período rendeu 3,25, o IPCA com 2,09 e, explicando aí o resultado do REB CD em 0,96, é que a carteira dele é composta por papéis de renda variável. Novamente, a gente traz a informação aqui que o nosso grande referencial de renda variável está no IBRX 100, que apresenta uma rentabilidade negativa de 7,27%. Essa rentabilidade é trazida para nós através de segmentos de investimentos.
mais uma vez, para uma meta atuarial de 3,01, nós temos o REB-CD, que é dos ativos, rendendo 0,96. E o REB-BD, que é da parte dos aposentados, rendendo 3,62. Essa composição dessa rentabilidade, ela pode ser vista e definida da seguinte forma. No REB-CD, a renda fixa trouxe uma rentabilidade de 3,95. Na renda variável, que compõe essa carteira, o resultado foi negativo, 6,03. Nos investimentos estruturados, também nesse plano, houve um negativo de 2,41. Os investimentos imobiliários, 1,09. Operações com participantes, que são os empréstimos, houve uma rentabilidade de 3,23 e outros investimentos, 3,41. Portanto, na média, ponderada a partir do percentual de cada investimento nesse processo, tivemos então uma rentabilidade de 0,96. Já no BD, nós temos dois papéis, praticamente. O renda fixa, com 3,64 de rentabilidade, e as operações com participantes, gerando uma rentabilidade de 2,93. O que leva, então, a uma rentabilidade no período para o BD de 3,62, portanto, bem superior à meta atuarial de 3,01. O resumo, então, nós temos um equilíbrio técnico do plano, que é de uma forma bastante tranquila para o participante desse plano. Nós já tínhamos, então, um equilíbrio técnico acumulado, que é o resultado do plano em 2022, de 27.177.000, e aqui eu estou falando do REB-BD, que é aquele REB onde temos meta atuarial e é o plano dos aposentados. Um superávit nesse trimestre de 1.891, o que leva o equilíbrio técnico para 29.068.000. Temos ainda um ajuste de precificação de 83 milhões, o que leva ao resultado ajustado de 112 milhões. Portanto, este plano ele tem uma situação de um equilíbrio, de um superávit muito tranquilo, que os seus participantes podem ficar, de uma certa forma, bastante tranquilos em relação ao resultado do seu plano. Trazendo aqui, então, um gráfico em que nós temos a comparação do equilíbrio técnico com a reserva matemática, nós temos, aqui você tem a primeira barra que representa o ano de 2021, a segunda barra laranja que representa o ano de 2022 e azul claro representando aí o primeiro trimestre. Vejam que o resultado é positivo e é crescente, portanto, muito distante de uma probabilidade, caso fosse de déficit, de apresentar um resultado negativo de até 6,37 do patrimônio do plano. Isso, mais uma vez, vem mostrar que é um resultado consolidado e bastante tranquilo para os participantes desse plano. Isso tem, para nós, um resultado da aplicação do limite que é determinado e normatizado pela resolução CNPC 30. Aqui traz a informação e a necessidade de equacionamento ou não nos planos de previdência. Olá, eu sou André Ronzani, gerente de renda variável e investimentos no exterior e trabalho lá na diretoria de investimentos e participações societárias e imobiliárias. Eu vim trazer aqui os destaques em relação aos investimentos do REB. Agora, falando da distribuição da carteira do REB, nós podemos ver que do primeiro trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, nós tivemos uma redução relevante da carteira de renda variável, de 31,74 para 26,13. Essa redução se deu por dois motivos. O primeiro motivo é que nós temos feito uma gestão de redução de risco dentro do REB, justamente vendendo a renda variável em momentos interessantes para oferir ganhos interessantes para o plano, mas também essa redução se deu porque no ano de 2023 a gente está num momento desafiador aí da Bolsa e no encerramento do trimestre a Bolsa apresentou resultado negativo. Então, a gente pode ver que
houve realmente essa redução aí da renda variável. Por outro lado, a renda fixa ela aumentou, tá, de um ano para cá, então de 59,43 para 65,69. Isso também é fruto da redução da renda variável, mas principalmente da compra de títulos públicos, o que é muito importante aí para a redução do risco no plano. E claro, como os títulos públicos têm pago o nosso atuarial, têm apresentado taxas interessantes aí para compra, nós estamos aproveitando os momentos, esse momento aí de Selic alta, e portanto estamos comprando aí para a nossa carteira. Bom, primeiro eu falei do REB CD e agora eu vou falar do REB BD. Como os senhores podem ver, a carteira é muito diferente. E por que é diferente? No REB BD, é um plano de benefício definido e nesse plano nós colocamos na carteira apenas títulos públicos. Tá? Então, de 2022 para 2023, o percentual em título público se manteve o mesmo, né? Mas justamente porque é uma carteira que a gente objetiva sempre ficar com o risco mínimo. Tá? É uma carteira que a gente pode chamar de carteira imunizada. Tá? Então, o risco dessa carteira é mínimo, tá? Tem títulos públicos e um pouquinho de empréstimos a participantes, e é justamente aquela carteira madura que está dentro do REB. Então, portanto, não podemos e nem queremos correr riscos nessa carteira. Dando prosseguimento aos destaques da diretoria de investimentos, nós podemos falar aqui primeiro da movimentação de carteira, né? Como eu falei, nós temos feito uma redução de riscos da renda variável para a renda fixa. Dentro da renda variável, nós temos feito uma gestão ativa importante também nos nossos investimentos, né? Gestão ativa no sentido não só da escolha dos melhores ativos e melhores gestores, mas também a escolha de venda da renda variável em momentos propícios. Tá? Então, essa movimentação de carteira é importantíssima para a gente manter a rentabilidade num patamar alto. Bom, dentro da renda fixa, nós tivemos incremento da carteira em 30 milhões, tá? Isso no trimestre, mas no plano BD, claro, só compramos títulos públicos, né? Então tivemos também incremento da carteira, sempre a taxas muito atrativas, né? Como os senhores sabem, a gente está com uma Selic de 13,75 e as NTN-Bs estão pagando o nosso atuarial com folga, então a gente entende que é interessante realmente fazer essas aquisições. Agora, dentro da renda variável, como eu comentei, foi um trimestre desafiador. Tá? No trimestre, o IBRX-100, que é o índice que representa as 100 maiores ações mais negociadas na Bolsa, ele apresentou um retorno de menos 7,27%. É um retorno aquém do que a gente gostaria que tivesse acontecido, mas, no entanto, a nossa gestão ativa tem trazido resultados melhores, né? Então, como os senhores podem ver, principalmente dando destaque aqui à carteira não referenciada, a gente conseguiu um alfa, né, que é um retorno acima do nosso índice de referência de 2,66, e também na carteira referenciada tivemos um alfa, e também na carteira não referenciada terceirizada tivemos um ganho acima do índice de referência. E aí agora falando dos segmentos imobiliário e de participações, estamos dando continuidade aí aos desinvestimentos, dos investimentos que têm uma rentabilidade menor, né, que tem uma rentabilidade aquém do que a gente gostaria pela política de investimento, né? Então estamos dando continuidade a isso. E o mais importante dentro do segmento imobiliário, estamos fazendo investimentos em FIIs, né, em fundos de investimento imobiliário, e esses FIIs já começaram a dar resultado. Tá? Eles começaram já trazendo dividendos imobiliários acima do projetado e também um volume recebido nos FIIs com em torno de 16,22 maior do que a expectativa que tínhamos. Aí agora falando de participações, por último, fizemos um desinvestimento também no trimestre, que aí só 3% era do REB, mas é importante a gente trazer que o plano de desinvestimentos
da parte da área de participações e também da área imobiliária, ele continua e, portanto, a gente tem trazido aí os resultados desses desinvestimentos. E aí agora, para fechar, a gente traz um comparativo das rentabilidades do REB em relação ao CDI, à poupança, ao IPCA. Porque é interessante a gente ver esse histórico justamente porque a Funcef é investidora de longo prazo. Então a gente tem que sempre analisar os nossos investimentos no longo prazo. E aí, trazendo de 2018 para cá, a rentabilidade do REB-CD ela foi realmente bem maior do que esses índices de referência, né? A gente teve 56,45% de rentabilidade contra 43% do CDI, 35% do IPCA e 28,9% da poupança. Agora eu trago o comportamento do IBRX-100, né, que é bastante representativo aí dentro da nossa carteira. A gente ainda tem bastante renda variável dentro da nossa carteira, justamente para os participantes ficarem tranquilos que a gente está fazendo o melhor trabalho possível. Tá? Então, no início desse ano, essa aqui é a janela de 2023, no início desse ano a gente teve uma rentabilidade interessante aí no índice, ou seja, na Bolsa de Valores. Aproveitamos aí para fazer alienações dentro da nossa carteira, mas, no entanto, devido à volatilidade, né, às altas e baixas, principalmente baixas aí do índice, a gente parou com esse desinvestimento de renda variável, a Bolsa caiu, né, e no atual momento, como vocês viram, a Bolsa oferiu rentabilidade aquém do que a gente gostaria. Mas, de novo, gente, o nosso objetivo aqui é um investimento de longo prazo. Então, a gente não pode ficar só observando um trimestre. A gente tem que observar o ano, ou então 3 anos, 5 anos à frente, para a gente ver se a gente está fazendo um bom trabalho ou não. E aí, para deixar o participante um pouco mais tranquilo, a Bolsa, após algumas notícias boas aí do mercado, a Bolsa voltou a subir. Atualmente, a gente já está num patamar positivo da Bolsa, no entanto, essa janela do primeiro trimestre encerrou num momento ruim da Bolsa, é por isso que a gente está trazendo esses resultados. Caros participantes, estes resultados que apresentamos foram referentes ao primeiro trimestre de 2023. Caso tenham dúvidas, sugestões ou algum comentário a fazer, entrem em contato conosco nos nossos canais de comunicação. Estamos juntos para atendê-lo e agradecemos a sua atenção.